Os crimes eleitorais constituem instrumentos de proteção da liberdade do eleitor, da legitimidade das eleições e da regularidade do processo democrático. Nesse vídeo eu vou apresentar os principais aspectos dos crimes eleitorais, explicar o conceito de tipo penal eleitoral, abordar situações como compra de votos e boca de urna e examinar o papel do Código Eleitoral na repressão dessas condutas. Esses temas possuem grande relevância porque demonstram como o ordenamento jurídico protege a integridade das eleições contra práticas ilícitas. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal, porque se eu não quero muito chegar à marca de 1 milhão de inscritos e a sua ajuda pode fazer toda a diferença para que eu consiga alcançar essa meta. Vamos lá! Toda eleição depende de um ambiente de liberdade, igualdade e respeito à vontade popular. Quando determinadas pessoas tentam manipular resultados, pressionar eleitores ou fraudar procedimentos eleitorais, surgem riscos à legitimidade democrática. Por essa razão, a legislação prevê sanções específicas para condutas consideradas especialmente graves. Os crimes eleitorais pertencem ao campo do direito penal eleitoral. Trata-se do conjunto de normas que define comportamentos proibidos relacionados ao processo eleitoral e estabelece as respectivas consequências jurídicas. O objetivo principal é proteger bens jurídicos relevantes para a democracia. Entre esses bens jurídicos estão a liberdade de voto, a autenticidade das eleições, a igualdade entre candidatos e a confiança da sociedade no sistema eleitoral. Quando uma conduta ameaça esses valores, o legislador pode considerar necessária a criação de um tipo penal específico. Dessa forma, determinadas práticas passam a ser tratadas como crimes eleitorais. O conceito de tipo penal eleitoral é semelhante ao encontrado em outros ramos do direito penal. O tipo penal corresponde à descrição legal de uma conduta considerada criminosa. Para que alguém seja responsabilizado criminalmente, é necessário que o seu comportamento se enquadre na descrição prevista pela lei. A existência de tipos penais previamente definidos decorre do princípio da legalidade. Ninguém pode ser punido por um fato que não esteja previamente previsto como crime em lei. Esse princípio também se aplica plenamente aos crimes eleitorais. O Código Eleitoral ocupa posição central nesse tema. Embora existam outras normas relevantes relacionadas ao direito eleitoral, o Código Eleitoral continua sendo uma das principais fontes para o estudo dos crimes eleitorais. Ele reúne diversas infrações penais relacionadas ao processo eleitoral. O Código Eleitoral foi instituído pela Lei nº 4.737 de 1965. Além de disciplinar aspectos administrativos e processuais, também contém um conjunto expressivo de normas penais. Essas disposições buscam assegurar a regularidade das eleições e a proteção da vontade popular. Os crimes eleitorais podem ocorrer em diferentes momentos do processo eleitoral. Algumas infrações estão relacionadas ao cadastro eleitoral. Outras envolvem propaganda, votação, apuração ou a atuação de agentes públicos. A variedade de situações demonstra a amplitude da proteção jurídica existente. Entre os temas eleitorais mais conhecidos está a compra de votos. Trata-se de uma das condutas mais combatidas pela legislação eleitoral brasileira. Sua gravidade decorre do potencial de comprometimento da liberdade de escolha do eleitor. A compra de votos ocorre quando alguém oferece, promete, entrega ou proporciona vantagem ao eleitor em troca do seu voto ou de determinada conduta relacionada ao processo eleitoral. O objetivo é influenciar indevidamente a manifestação da vontade popular. Essa prática afronta diretamente os princípios democráticos. Imagine que Tício ofereça determinada quantia em dinheiro para que um eleitor vote em um candidato específico. Nesse caso, não importa apenas o valor envolvido. O aspecto mais relevante é a tentativa de transformar em voto em objeto de negociação, comprometendo sua liberdade. A compra de votos não se limita ao pagamento em dinheiro. A vantagem oferecida pode assumir diversas formas. Dependendo das circunstâncias, bens, serviços ou benefícios também podem ser utilizados para influenciar indevidamente a escolha do eleitor. A preocupação da legislação é impedir que fatores econômicos substituam a livre convicção política. O voto deve resultar da vontade do cidadão e não de recompensas oferecidas por terceiros. A proteção da liberdade de escolha constitui um dos fundamentos da repressão a essa conduta.
A compra de votos também costuma ser chamada de corrupção eleitoral. Essa expressão aparece frequentemente na doutrina e na jurisprudência. Ela destaca justamente a ideia de que a vontade popular está sendo corrompida por interesses indevidos. Outra prática bastante conhecida é a boca de urna. Trata-se de um tema que frequentemente desperta dúvidas entre estudantes e eleitores. A legislação estabelece restrições específicas para determinadas manifestações realizadas no dia da eleição. A boca de urna consiste, em linhas gerais, na tentativa de influenciar eleitores por meio de propaganda eleitoral realizada de forma proibida nas proximidades dos locais de votação ou em circunstâncias vedadas pela legislação. O objetivo da restrição é preservar a tranquilidade e a liberdade do eleitor no momento da votação. Imagine que Mévio permanece em frente a uma sessão eleitoral, distribuindo material de campanha ou abordando eleitores para pedir votos. Dependendo da situação concreta, essa conduta poderá caracterizar boca de urna. A legislação procura evitar pressões ou constrangimentos no momento da escolha eleitoral. O dia da eleição possui características próprias dentro do sistema jurídico eleitoral. Nesse momento, a prioridade passa a ser a garantia de um ambiente tranquilo para o exercício do voto. O eleitor deve chegar ao local de votação sem sofrer abordagens indevidas ou influências inadequadas. As restrições relacionadas à boca de urna não eliminam completamente a liberdade de manifestação individual. A legislação procura diferenciar manifestações pessoais legítimas de atos destinados à realização de propaganda eleitoral proibida. Esse equilíbrio exige análise cuidadosa das circunstâncias de cada caso. Outro grupo importante de crimes eleitorais envolve fraudes relacionadas ao voto. O ordenamento jurídico busca assegurar que cada eleitor exerça o seu direito de forma legítima e individual. Qualquer tentativa de falsificação ou manipulação desse procedimento recebe tratamento rigoroso. Imagine que Semprônio tente votar no lugar de outra pessoa utilizando meios fraudulentos. Situações dessa natureza comprometem diretamente a autenticidade das eleições. Por essa razão, a legislação prevê sanções específicas para condutas que afetem a regularidade da votação. Também existem crimes relacionados à falsificação de documentos eleitorais. O cadastro eleitoral e os documentos utilizados no processo eleitoral possuem grande importância para a segurança do sistema. A manipulação fraudulenta dessas informações pode comprometer a confiabilidade das eleições. A legislação também protege o sigilo do voto. O voto secreto constitui importante garantia democrática. Ele permite que o eleitor manifeste a sua vontade sem receio de perseguições, represálias ou pressões externas. Por essa razão, determinadas condutas destinadas a violar o sigilo do voto podem configurar ilícitos eleitorais. O ordenamento jurídico reconhece que a liberdade de escolha depende da preservação desse sigilo. Sem essa garantia, o exercício da cidadania política ficaria enfraquecido. Outro conjunto de infrações envolve comportamentos praticados por agentes públicos ou pessoas que desempenham funções relacionadas às eleições. Como esses indivíduos ocupam posições de responsabilidade institucional, suas condutas podem produzir impactos significativos sobre a legitimidade do processo eleitoral. Imagine que Cornélio exerça função diretamente ligada à organização das eleições e utilize sua posição para favorecer indevidamente determinado interesse político. Dependendo da situação concreta, poderão surgir consequências jurídicas relevantes. A legislação busca preservar a imparcialidade das atividades eleitorais. Também existem crimes relacionados à perturbação dos trabalhos eleitorais. A realização das eleições exige ordem, segurança e regularidade. Condutas que prejudiquem ou interrompam indevidamente esses procedimentos podem configurar infrações penais. A preocupação é garantir que o processo eleitoral transcorra de forma organizada. A desordem provocada intencionalmente pode comprometer o exercício dos direitos políticos e dificultar a atuação das autoridades responsáveis. Por isso, determinadas práticas recebem tratamento penal específico. Outro tema relevante envolve as falsas informações relacionadas ao processo eleitoral. Dependendo da forma como são produzidas e utilizadas, determinadas condutas podem gerar consequências jurídicas. A proteção da confiança pública constitui elemento importante da legislação eleitoral. Ao mesmo tempo, é necessário compatibilizar o combate a abusos com a proteção da liberdade de expressão. Nem toda informação incorreta configura crime eleitoral.
A caracterização da infração depende da análise dos requisitos legais previstos para cada situação específica. A aplicação das normas penais eleitorais segue princípios semelhantes aos encontrados no direito penal em geral. A responsabilidade criminal exige observância de garantias constitucionais, respeito ao devido processo legal e comprovação dos elementos exigidos pela lei. A simples suspeita não é suficiente para justificar uma condenação. Também é importante lembrar que crimes eleitorais não se confundem com infrações administrativas ou civis eleitorais. Uma mesma conduta pode gerar diferentes consequências jurídicas, dependendo de suas características. Cada esfera possui regras próprias e finalidades distintas. Por exemplo, determinado comportamento pode gerar sanções administrativas sem necessariamente configurar crime. Em outras situações, uma mesma conduta pode produzir efeitos em mais de uma esfera jurídica. A análise dependerá sempre das normas aplicáveis ao caso concreto. O combate aos crimes eleitorais possui relação direta com a proteção da democracia. Eleições legítimas dependem da confiança da população no sistema eleitoral. Quando práticas ilícitas permanecem impunes, essa confiança pode ser enfraquecida. A existência de normas penais eleitorais possui também função preventiva. Além de permitir punição dos responsáveis por condutas ilícitas, a legislação procura desestimular comportamentos capazes de comprometer a integridade das eleições. O conhecimento das consequências jurídicas exerce importante papel nesse contexto. Ao longo da história, diversos países desenvolveram mecanismos destinados a proteger seus processos eleitorais contra fraudes, corrupção e abusos. O Brasil segue essa mesma lógica ao estabelecer um conjunto de tipos penais voltados à defesa da legitimidade democrática. A proteção do voto livre permanece como um objetivo central. Os crimes eleitorais demonstram que a democracia depende não apenas da realização formal das eleições, mas também da existência de mecanismos capazes de preservar a sua autenticidade. A liberdade do eleitor, a igualdade entre candidatos e a confiança pública constituem valores que exigem proteção permanente. Estudar os tipos penais eleitorais, a compra de votos, a boca de urna e as disposições do Código Eleitoral permite compreender como o ordenamento jurídico combate práticas capazes de comprometer a legitimidade das eleições. Esses mecanismos fortalecem a proteção da vontade popular e ajudam a preservar a integridade do regime democrático. Eu já tenho outros vídeos aqui no canal sobre direito eleitoral e temas relacionados a essa matéria. Então, quando esse vídeo terminar, aproveite para dar uma olhada nas playlists do canal. Você pode encontrar outros conteúdos que complementam o que você aprendeu hoje e que ajudam a entender ainda mais como funciona a proteção da democracia e das eleições no Brasil. Se você chegou até aqui, deixe o seu comentário com a frase: conhecer o direito muda o futuro. Conhecer o direito muda o futuro. E se esse conteúdo ajudou você, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também sonham com um futuro melhor, que também querem aprender, que também querem crescer. E se você, por um acaso, está estudando para concursos e sente que as matérias de direito ainda parecem difíceis, confusas ou desanimadoras, eu quero falar aqui rapidinho sobre um novo material que eu preparei pensando justamente em quem está nessa situação. Eu reuni toda a experiência que eu acumulei ensinando direito para criar o meu novo material, que é o Direito Básico para Concursos. Vou explicar como é que ele funciona. O Direito Básico para Concursos é um box com 7 livros digitais que reúne as 15 matérias mais importantes para concursos públicos. Você vai estudar direito constitucional, administrativo, civil, penal, processual, trabalhista e várias outras disciplinas que aparecem com frequência nas provas. Em vez de tentar aprender tudo ao mesmo tempo, você vai estudar exatamente os assuntos que mais caem nos concursos. Cada capítulo foi escrito com linguagem simples, explicações fáceis de entender e muitos exemplos práticos, porque eu acredito que aprender fica muito mais fácil quando você realmente compreende o motivo das regras e consegue visualizar como elas funcionam. Esse material foi pensado para quem está começando agora e também para quem já tentou estudar direito, mas sente que sempre fica perdido no meio de tantos conceitos, leis e termos técnicos. Você não precisa ter faculdade de direito e nem experiência anterior para acompanhar os conteúdos. Ao longo de mais de 10 anos, eu já publiquei mais de 1000 vídeos ensinando direito aqui no YouTube. E juntos esses vídeos já ultrapassaram 50 milhões de visualizações. E durante todo esse tempo eu procurei transformar assuntos difíceis em explicações simples
porque eu sempre acreditei que qualquer pessoa pode aprender quando encontra uma didática que realmente funciona. Mas eu sempre faço questão de contar uma coisa sobre mim. Lá atrás, na escola, eu não era aquela aluna que tirava nota máxima e tudo. Pelo contrário, eu era uma estudante comum. Em algumas matérias eu até ficava em recuperação. Então, se você pensa que eu sempre aprendi tudo com facilidade, saiba que isso simplesmente não aconteceu. O que mudou foi a forma como eu aprendi a estudar. Quando eu entrei na faculdade de Direito, eu descobri um método que fazia muito sentido para mim. Eu passei a estudar com mais organização, mais compreensão e mais estratégia. E os resultados começaram a aparecer naturalmente. Eu terminei a faculdade com média 9,5, que foi a maior média da minha turma, e eu recebi até uma medalha por esse desempenho na minha formatura. E antes mesmo de concluir a graduação, eu já tinha sido aprovada no exame da OAB e também em 2 concursos públicos. Logo depois de me formar, eu tomei posse como servidora concursada. E esses resultados não aconteceram porque eu tinha algum talento especial. Eles aconteceram porque eu encontrei uma forma eficiente de aprender e hoje eu quero compartilhar esse caminho com você. Um dos maiores erros de quem estuda para concursos é acreditar que basta assistir a aulas ou decorar artigos de lei e tudo vai dar certo. Só que com o tempo a pessoa percebe que ela estuda muito, se dedica, se esforça, mas muitas vezes continua sem entender os assuntos. E a consequência costuma ser a insegurança, o desânimo e a sensação de que nunca está preparada para fazer uma prova. Enquanto isso acontece, os concursos continuam sendo publicados. As inscrições são pagas, o tempo passa e muita gente faz provas sem uma base sólida. No fim das contas, além do desgaste emocional, ainda existe o prejuízo de investir dinheiro em inscrições sem ter estudado de maneira mais eficiente. Quanto mais tempo você permanece preso a um método que não funciona para você, mais distante a aprovação pode ficar. Pensando nisso tudo, além dos 7 livros digitais, no Direito Básico para Concursos, eu também disponibilizei um bônus exclusivo, que é o curso Aprovação Acelerada. Esse curso reúne 7 aulas com orientações práticas sobre os principais pontos que todo concurseiro precisa dominar para estudar melhor e evoluir mais rápido. Nesse curso eu falo sobre memorização, sobre como estudar leis e códigos para concursos, sobre como desenvolver uma mentalidade de quem realmente passa, e também quais técnicas ajudam você a aprender mais em menos tempo. Assim você recebe um material completo. De um lado, você tem 7 livros digitais reunindo as 15 matérias mais importantes para concursos públicos, escritas em linguagem simples e com exemplos ao longo das explicações. E do outro lado, você também recebe 7 aulas mostrando como organizar os seus estudos para aproveitar melhor o seu tempo e evoluir com mais segurança. E eu quero que você tenha tranquilidade para conhecer esse material. A compra tem garantia de 7 dias, então você pode acessar os livros, explorar o conteúdo, conhecer os materiais, ler os livros e avaliar com calma se esse material realmente faz sentido para sua preparação. Se você decidir dar esse passo, o link para acessar o Direito Básico para Concursos está na descrição desse vídeo. Eu também quero dizer uma coisa que talvez você precise ouvir nesse momento. Se você continua procurando formas de aprender, se você continua assistindo aulas, pesquisando conteúdos, tentando construir um futuro melhor, isso já mostra que existe uma vontade muito grande dentro de você. Nem todo mundo escolhe continuar estudando quando encontra dificuldades, e você escolheu permanecer no caminho. Talvez você esteja começando agora, ou talvez você já tenha feito algumas provas, talvez você tenha acumulado dúvidas, interrompido os estudos algumas vezes, ou até pensado em desistir. Independentemente da sua história, da sua situação, o que realmente importa é a decisão que você toma a partir de hoje. Grandes resultados costumam nascer de pequenas escolhas feitas todos os dias. Tenha confiança na sua capacidade de aprender. Você não precisa entender tudo de uma vez. Basta continuar avançando um passo de cada vez. Comece a leitura, estude um capítulo por vez, coloque em prática o que você aprender e permita que o conhecimento vá se acumulando aos poucos. Com constância, você vai perceber uma evolução que hoje talvez ainda pareça distante. E eu não quero que você se sinta pressionada a comprar absolutamente nada. O meu maior objetivo é ajudar você a aprender o direito. Se o Direito Básico para Concursos fizer sentido para o seu momento, eu vou ficar muito feliz em acompanhar a sua preparação por meio desse material. Mas se você preferir continuar estudando gratuitamente aqui no YouTube, tá tudo bem também. Aqui no canal já existem mais de 1000 vídeos gratuitos ensinando o direito em linguagem simples.
E além disso, eu organizei várias playlists para facilitar os seus estudos. Se você assistir alguns vídeos todos os dias, se você fizer anotações, se você revisar o conteúdo com frequência, em pouco tempo você vai perceber que muitas matérias vão começar a fazer muito mais sentido. Então agora eu quero convidar você a assistir a lista de vídeos gratuitos que eu vou deixar disponível para clicar e aproveitar. Escolha pelo menos mais um vídeo hoje, continue estudando e mantenha o foco no seu objetivo. Eu desejo muito que o seu esforço seja recompensado. Até!